O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá, amigos, é com grande alegria, renovada emoção que começamos mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. A nossa gratidão pela sua presença e hoje nós temos aqui um convidado que é muito querido de todos nós e o tema Misérias Humanas. Nosso convidado, Divaldo Pereira Franco. Obrigada pela sua presença, Divaldo. É um prazer, Delmar. Existem pessoas na Terra que, do seu nascimento à sua desencarnação, não tiveram nenhum tipo de sofrimento? E se existem essas pessoas, nós podemos considerá-las espíritos já muito evoluídos, que não têm a necessidade da prova ou da expiação? Não necessariamente. Os espíritos muito evoluídos invariavelmente pedem muitas provas, muitos testemunhos, para nos ensinar a nós outros, os menos esclarecidos, a suportar as vicissitudes a que fazemos jus. Muitas vezes indivíduos nascem em berços de ouro ou num lar equilibrado e passam a existência sem maiores desafios. É uma experiência tranquila que nos convida ao aproveitamento das horas e, ao mesmo tempo, à prática do serviço em favor do próximo. Já que não temos problema, não é lícito que desfrutemos do mundo sem levarmos um pouco disso que nós possuímos àqueles que estão em carência. Naturalmente, quando nós temos essa ensancha maravilhosa no processo da evolução e não a transformamos num banco de investimento para outros, é claro que nós estamos defraudando a lei, porque estamos usufruindo benefícios a que ainda não fazemos jus, mas que nos são concedidos, como se costuma dizer, por misericórdia de acréscimo. Divaldo, quando Jesus diz é necessário que o escândalo venha, mas ai da mão pela qual ele vier. Quando Jesus faz essa assertiva, ele está dizendo que ainda o mal é necessário na Terra para que haja evolução, Divaldo? Sem dúvida, infelizmente. Muitos de nós ainda necessitamos do látego para nos submetermos aos impositivos do amor. Vemos hoje no mundo a divulgação de um Deus impiedoso, cruel, perverso. Um Deus que nos inspira horror, porque essas almas não têm a sensibilidade para o Deus amor. Muita gente procede bem com medo da polícia, Sim. Não pelo serviço do respeito ético, das necessidades de preservar o bem. As ameaças produzem bom efeito em certos níveis de consciência, enquanto que as perspectivas do bem desenvolvem noutros as aptidões superiores. Mesmo na área da psicologia, às vezes, detectamos que é necessário o indivíduo ir ao fim do poço, ao fundo, para então dali sair daquele lamaçal imenso e recuperar-se. Então a dor ainda exerce uma função benéfica, como está no Evangelho segundo o Espiritismo: bendita sejas tu, ó dor, que trabalhas as anfractuosidades morais das criaturas humanas. Então a dor é o camartelo que arrebenta as arestas, que ajuda na lapidação, até que as divinas mãos do amor fazem que nas facetas desse diamante lapidado brilhe a mirífica luz de Deus. E aí, entrando nesse detalhe, Divaldo, como a pessoa que queira fazer essa transformação por uma consciência, de transformar esse mal ou essa coisa ruim que aconteceu num aprendizado, como é que ela pode fazer essa transição dentro dela para que seja melhor compreendida e esse amor se instale, como você fala? Primeiro, considerar que somente nos acontece o que é de melhor para nós. Ótimo. Na minha longa existência muito acidentada, toda vez que me acontece um testemunho, uma provação,
um momento de reflexões nas noites indormidas, eu digo que bom. Isto é porque ainda não saldei os meus débitos. Devo agradecer a Deus a oportunidade, porque ainda estou com resistências físicas e morais para enfrentar o vendaval. Então, transformar em bênção aquilo que era tempestuoso. Agradecer a Deus a dádiva de recuperar, através dessa situação de natureza moral, que poderia ser de natureza orgânica. Eu recordo-me que numa vez eu estava algo deprimido com os acontecimentos que me levaram ao desgosto momentâneo. E Joana de Anjos me apareceu e disse: meu filho, você tem duas opções. Já que você deve, você pode resgatar assim, através do testemunho moral, ou pode resgatar elogiado, aplaudido, porém limitado por uma enfermidade devastadora na cama. O que é que você prefere? No leito, aplaudido, ou na ação, apedrejado? Eu optei pela segunda hipótese, estar na dinâmica do bem, muitas vezes sem a compreensão, sem o apoio. Mas quando eu recordo que Jesus não teve, que Allan Kardec foi perseguido pelos seus melhores amigos dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, conforme ele confessa em uma bela página que está em Obras Póstumas, comemorando o 10º aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos, quando me recordo de Chico Xavier, que foi um apóstolo recente da doutrina espírita, então eu sinto uma euforia, quase uma gratidão a Deus pela ocorrência. Então nós podemos sempre, do mal aparente, tirar o bem presente para a nossa felicidade. É um trabalho de 16, 18 horas diárias, de atenção, de cuidado, de vigilância. Então perguntaram a Chico Xavier sobre o privilégio da sua mediunidade. E ele então esteve relatando, não sei a página de memória, mas cujo conteúdo é isto: se ficar órfão aos 4 anos é um privilégio. Ter uma enfermidade oftalmológica por anos e anos é um privilégio. Ser espesiado publicamente, ter provado. Então, esse privilégio é realmente um privilégio. O privilégio de vencer as vicissitudes para melhor servir a Jesus e auto-iluminar-se. A minha preocupação sempre tem sido esta: encontrar o roteiro interior para que a divina luz esteja em mim, para que alguém, quando se aproxime, seja banhado por ela. O mais é secundário. Nós não podemos nunca na Terra ter uma vida de tranquilidade, a tranquilidade dos pântanos, tranquilidade perigosa, mas sim de ação contínua, de desafios. E o mais notável, como diz Joana de Anjos, inimigos todos os temos, mas não ser inimigo de ninguém, isto devemos. E é o que eu tenho procurado na existência. E todos nós, não ser inimigo, está aberto ao bem. Porque é natural que os outros não nos compreendam, eles não nos conhecem. Conhecem a máscara, a projeção. Mas quando vivem um pouco conosco, às vezes mudam, dizem: meu Deus, não era exatamente o que eu pensava. Melhor assim do que nos julgarem algo muito bom, que em realidade não somos. Você dizia que o importante é ter consciência de ter os sentimentos, mas cuidado para não manter. Exatamente. Ter e manter. Fala um pouquinho do ter e do manter, Divaldo. Porque o ter é um fenômeno natural, é psicológico, é até orgânico. Isso. Alguém nos pisa no pé, uma descarga de adrenalina, uma reação física. Agora, manter é emocional. Nós não temos o direito de manter as atitudes negativas. Temos o dever de despertar momentaneamente daquele estado infeliz. Quem não erra? E aquele que estiver isento de erros, atire-lhe a primeira pedra. Mesmo Jesus teve momentos de melancolia. Joana de Anjos me diz: meu filho, a tristeza faz parte da alegria. É saudável ter tristeza. Só o esquizofrênico não tem, porque a sua emoção está torpedeada. Então, esses momentos nos ocorrem muito. E é necessário que eles ocorram, porque sempre demonstra a nossa pequenez, a nossa fragilidade. A necessidade de um esforço maior para estar sempre bem. Porque quem carrega a doutrina espírita é profundamente feliz. Quando eu me lembro que Jesus disse: eu vos trago as boas novas de alegria. Nós temos que dar isso com alegria, mas nem sempre estamos alegres. Às vezes o combustível da alegria está escasso, mas nós esforçamos-nos e vem a ajuda divina. Então a alegria se torna legítima, autêntica, e nós a transmitimos, e as pessoas também se iluminam. É uma alta honra para mim conhecer o Espiritismo e tentar vivenciar.
Entre uma das lições, entre várias que eu aprendi, mas uma delas no seu último seminário em Santo André, em setembro passado, você falou uma coisa muito importante, que é assim, se não tivermos nada para oferecer, nós podemos oferecer um sorriso de volta. É verdade, pelo menos, porque quem é tão pobre que não tem um bom pensamento para dar, uma expressão de jovialidade, alguém nos procura atormentado, se nós sorrirmos, já lhe diminuímos a carga das aflições. Nesse seminário que eu fiz em Santo André, eu contei uma experiência muito curiosa. Como eu estou sempre jovial, feliz, graças a Deus, eu estava numa fila para fazer o check-in e estava sorrindo, eram 6h30 da manhã. Então eu estava agradecendo a Deus a bênção do dia, estava sorrindo. E ao virar-me sorrindo, um senhor numa outra fila, com a macatadura, gritou de lá: "Você está rindo para mim ou sorrindo de mim?" Eu tive um choque e continuei sorrindo e o homem insistiu. Então eu reflexionei rápido e disse: "Meu Deus, ele vai ter uma resposta que não espera." Ele disse: "Não, senhor, não estou rindo para o senhor, nem do senhor." Ele disse: "Por que não?" "Porque eu sou cego." O homem teve um choque tão grande. As pessoas da fila começaram a rir porque perceberam o desequilíbrio do homem. Ele atravessou, veio até mim, passou a mão para conferir, eu continuei absolutamente cego. Então ele disse: "Mas não parece que o senhor é cego." Eu digo: "Mas sou. Veja bem, quem vê cara não vê nervo óptico." Ele disse: "Mas eu conheço a sua voz. Você é o Divaldo Franco, espírita, não é?" Eu digo: "Sou, sim, senhor." "Mas você não é cego nada." Eu digo: "Sou, sim, senhor. Eu sou cego e surdo à grosseria humana, à agressividade. A isto eu sou cego e surdo." Ele então caiu em si. Ele disse: "O senhor me desculpe." Ficamos excelentes amigos. E aconteceu que viajamos juntos a São Paulo. Ele de um lado, eu do outro, no corredor. E de vez em quando ele dizia assim: "Mas quem diria, seu Divaldo?" Eu digo: "É isso mesmo. Cegueira e surdez fazem muito bem." Nós temos que dar alguma coisa. Custa tão pouco. É verdade. Então nós termos a alegria, a felicidade de enxergar, de poder comunicar-se, de ouvir a sinfonia da natureza, de ouvir as vozes. Pode haver bênção que se equipare. Lamentamos às vezes pequeninas perdas, coisas insignificantes a que atribuímos valor, mas perguntemos ao invidente o que ele daria para poder enxergar, como aconteceu com Helen Keller, a cega, surda e muda. Então nós temos que ter uma grande gratidão a Deus pelas bênçãos, mínimas que pareçam, mas que são de alto significado em nossa vida. Por misérias humanas, nós podemos entender todo tipo de aflição, ou mais especificamente as questões materiais, de pobreza e miséria material. As misérias humanas são aquelas que degradam a criatura. Eu considero a pobreza uma benção, mas existem as misérias humanas de natureza moral, os excessos que o indivíduo se permite, os tormentos de natureza íntima, levando muitas vezes ao desespero, à fuga pelo suicídio, à criminalidade, a entrega do indivíduo a dissipações, aos vícios destrutivos, ao tabaco, ao álcool, às drogas, ao sexo desvairado, tornar o seu corpo instrumento de prazeres insaciados, de entidades perversas encarnadas e desencarnadas. Então isso é uma verdadeira miséria humana. A miséria econômica somente é degradante quando o indivíduo perde o direcionamento do bem, porque há pessoas pobres, muito pobres, que mantêm a dignidade, sim, que se contentam com a escassez. Vivendo no Nordeste do Brasil, é uma saga a pobreza nordestina, a procriação em abundância, mas a fidelidade entre os parceiros, o trabalho dignificante de uma terra muitas vezes ingrata, que não responde ao arado conforme é trabalhada, porque falta chuva, falta adubo. E, no entanto, alegria naquelas choupanas misérrimas. Visito no bairro do Pau da Lima, onde está a Mansão do Caminho, casebres, onde falta tudo, onde passa o esgoto da comunidade por dentro de casa e as pessoas sorriem, as crianças brincam ali no lodo e os pais, nessa miséria econômica, têm alegria, osculam-se, beijam-se, abraçam-se. E em muitos lares ricos, por onde eu tenho passado, por circunstâncias das atividades, porque me alojam ali sem que eu selecione,
a animosidade, os sentimentos detestáveis, as perspectivas dos ódios mal controlados, filhos que detestam pais, nubentes que se antagonizam. Então, aí está a verdadeira miséria e não aquela. Porque aquela, uma sociedade justa resolveria. Se os nossos governos, os governos do mundo, resolvessem-se por acabar a miséria econômica, seria muito fácil. Nesta crise financeira que houve, essa crise econômica, o que foi entregue aos bancos para evitar um caos maior, se fosse aplicado para acabar a fome, acabaria a fome no mundo. Verdade. Diz a FAO, a Organização dos Alimentos na Itália, que já estão na Terra 1 bilhão de pessoas esfaimadas, que estão caminhando para a morte nos próximos 10 anos. Então esta é uma miséria que nós, criaturas, poderíamos reverter, mas a moral, muito dificilmente, por causa do egoísmo, dos velhos vícios que são as nossas bengalas de apoio e do nosso temperamento rebelde diante das leis de Deus. Esperamos vê-lo novamente no próximo Transição, a Visão Espírita para um Novo Tempo. Até lá!